Pessoal, Outubro Rosa é o mês de lembrar, né, de toda a prevenção, pensando em relação à saúde da mulher. E a ideia desse bate-papo aqui não é falar só sobre câncer de mama, né? A gente falar de uma maneira em geral sobre a saúde da mulher. Então, para isso, eu convidei 3 profissionais estou aqui como modo aprendizagem também, vou aprender bastante com eles. Então, para cada um falar um pouquinho da sua especialidade e da importância dessa especialidade na saúde da mulher. Então, eu convidei a Ana Bazan, que é geriatra. Então, ela atende em Epitácio, né, Ana? Isso. Fala um pouquinho. Eu atendo em Epitácio, Tupi Paulista, faço a parte da geriatria, faço a parte do emagrecimento, vamos iniciar futuramente também com a parte de reposição hormonal, né? E aqui a gente vai falar bastante sobre longevidade, o que é o envelhecer com saúde, que é muito mais importante a gente envelhecer prevenindo as doenças do que depois, posteriormente, a gente ter que tratá-las, né? Então, é basicamente isso, envelhecer com saúde, cada vez mais cedo, a gente procurar o médico, fazer os exames, fazer o acompanhamento, antes mesmo, né, da doença já estar instalada, que daí fica tudo muito mais difícil. Uma visão de futuro, né? Exatamente, uma visão de futuro, envelhecer com saúde. E o meu endócrino, o Gabriel Fiorentino. Não faz muito tempo que eu conheço o Gabriel, mas ajudou muito na qualidade de vida. Eu vou compartilhar bastante coisa com vocês. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Aline é uma querida, né? Já é paciente ali da gente. E agradecer o convite, primeiramente, né? Então, eu sou o Gabriel, atuo na área aí da endocrinologia, né? Endocrinopatias, também emagrecimento, terapia de reposição hormonal, né? Saúde da mulher. E que bom que você fica feliz aí em estar realmente tendo mais saúde e fazendo de forma correta, né? Realmente prevenindo e promovendo cada vez mais saúde para você. E, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, nós que agradecemos. E o Guilherme Queda, vocês devem conhecê-lo das redes sociais. O Gui já é um... O Gui é um querido. Ícone. O Gui é um querido, pô. O Gui, ele é nutrólogo. E a nutrologia tem muitas pessoas que ficam só com aquela visão pensando, né, uma visão limitada, né, pensando só na questão da nutrição, e ela é muito ampla, né, igual a geriatria, a gente conversou um pouquinho antes, né. Seja bem-vindo, Gui. Obrigado, agradeço o convite também, primeiramente. E os dois já falaram muito bem, eu acredito que a gente tem essa visão mais integrativa, cada um já nichado com sua especialidade, mas sempre olhando ali de forma integral e promovendo a saúde, né? Prevenindo também a questão das doenças. E é mais ou menos desse molde também que eu venho trabalhando muito, que eu venho apresentando nas redes sociais. Então, para quem não me conhece, sou Guilherme Queda, atuo na área da nutrologia, da endocrinologia também. Eu falo que eu sou especialista em ser médico e ouvir meus pacientes, tá? Porque hoje muito da classe médica tem esse preconceito, né, com quem não tem titulação, e eu vejo que hoje, com o advento da internet, a informação está aí para todo mundo. Inclusive, meus pacientes, eu doutrino eles a estudarem e a me indagarem mais do que eu estou falando, das informações que eu estou propagando para eles, justamente por conta disso, por conta que hoje a gente tem muita informação cruzada na internet, então a gente precisa de evidências científicas robustas para que a gente consiga ter uma conduta assertiva frente ao nosso paciente, e frente hoje também aos colegas médicos, né? Hoje eu sou mentor de médicos, então tenho grande responsabilidade pelas condutas que eles vão ter frente ao paciente deles. Então é de grande responsabilidade aí a gente trabalhar nessa área. E hoje a gente vê muita questão também de algumas nomenclaturas que não existem, mas que eu acho que faz muito sentido, né? Que é o anti-aging, que faz total correlação com essa prevenção, com a promoção, né? Se você pega na Suíça, as principais clínicas de longevidade trabalham muito nesse molde. Então, é aquilo. A gente tem muitos profissionais bons aqui, mas a gente tem esse olhar também mundial para ver o que... Porque a gente pega a Suíça, ali eles têm a média de vida muito mais longa que a nossa, né? Então, é a gente tentar fazer essa transposição do mundo deles para cá. Como é que é a medicina desse povo, né? Então, acho que é muito importante a gente estar ligado também
essa visão mundial para que a gente consiga estar à frente e propagar a saúde de uma forma geral para todos os pacientes nossos. Maravilha. Vocês viram que o nosso bate-papo vai ser bem rico. E eu vou aproveitar esse início, quebrar um pouquinho dos tabus, né? A geriatria, Ana, tem muita gente que acredita que só trata idoso, né? Tem. E eu também, há pouquíssimo tempo atrás, até comentei que há 2 semanas atrás estava conversando com uma amiga e era exatamente sobre isso. E eu fui pesquisar exatamente a questão da geriatria, né? E quando eu vi, eu peguei e falei assim, gente do céu, e a gente com uma visão tão limitada fica achando que só trata idoso, né? Só. Mostra, traz clareza para as pessoas que... Tem pacientes que às vezes chegam com 80 anos e falam, ai meu Deus, estava na hora de eu vir no geriátrico. Eu falo, não, passou da hora. Né? Por quê? Hoje em dia, a gente já começa a tratar os pacientes dos 40 anos, né? Dos 40 em diante já é indicado procurar o geriatra. Por quê? Porque ele não vai só fazer a parte de tratar as doenças, né? Ele faz toda uma prevenção, faz os acompanhamentos. O geriatra, ele tem autonomia para pedir desde a sua parte de prevenção ginecológica, né? Os ultrassons, mamografia, fazer esse acompanhamento, rastreio, até todas as partes hormonais, ouvir as suas queixas, fazer os exames de rotina normal mesmo, né? Que todo mundo tem que fazer pelo menos uma vez por ano. Então a gente faz toda uma abrandagem muito mais completa, né? Para justamente a gente prevenir. São várias orientações, o estilo de vida, porque o que o paciente, o que a pessoa faz aqui aos 40 anos, ele vai responder, vai ser o que ele vai ser lá com 60, 70, 80. Então, um paciente que é desregrado, que não tem uma alimentação bacana, que não faz atividade física, que não faz fortalecimento muscular, lá na velhice, né, ali após os 60 anos, ele vai ter muito mais dificuldade de que um paciente que lá aos 40 anos já se cuida, já melhorou os seus hábitos, já fez já faz a sua atividade física, já se doutrinou para aquilo, né? Ou que já vem desde uma juventude fazendo isso. Então, eu sempre bato muito nessa tecla da importância da gente se prevenir. É muito melhor a gente se prevenir do que depois, né, ter que ficar lá tratando as doenças, tomando remédio. É justamente o mínimo de remédio possível, otimizar a medicação. Às vezes, passa em vários especialistas e cada especialista passa uma coisa. E aí, a hora que você vai ver, a paciente está tomando 2, 3 remédios para a mesma função, que dá, às vezes, para substituir por um só. Então, vem com aquele leque de coisas, né? E a gente tem que mexer e otimizar realmente isso para ser sempre o mínimo possível. E essa conscientização mesmo dos nossos hábitos de hoje, que o de hoje vai ser o que seremos amanhã, né? Então, eu sempre bato muito nisso, nas minhas redes sociais, inclusive, eu falo muito disso. Eu bato muito nessa prevenção mesmo, da gente se prevenir, da gente se cuidar, da gente fazer atividade, da alimentação. Então, eu acho que essa é a parte mais importante para uma longevidade, para uma vida mais longa. É um olhar bem... um olhar muito sistêmico, né, que nós devemos ter em relação à nossa saúde, porque muitas vezes a pessoa fica ali tão limitada, né, fica indo só em um profissional. Eu tinha uma azia que eu não sabia e foi piorando com o tempo, e eu fui em vários médicos, e fui numa nutróloga, e ela que falou, Aline, com coisas simples, ela identificou a questão da intolerância e fez algumas mudanças. Eu mudei poucas coisas na minha alimentação e pronto, resolveu, né? Exatamente. E eu tava ali me entupindo de remédio na época. E muitas vezes não é o remédio que vai resolver o problema, né? Algumas mudanças de hábitos podem fazer total diferença aí. Na geriatria mesmo tem muita essa polifarmácia, né? Muito. 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 Muito idoso que passou com vários médicos e na verdade tá tomando 10 remédios, mas porque um passou, outro passou, outro passou, outro passou, a hora que chegou na geriatra, foi o último talvez, né? Uhum. E aí falando, peraí, vamos tirar tudo isso daqui. Vamos tentar resolver. Exatamente. É o que o Gui falou, na verdade, a gente é médico, né? Sim. A nossa especialidade é ser médico.
Então a gente tem que ter um olhar de tudo um pouco, né? Obviamente, o geriatra ele vai excluir todos os outros especialistas? Claro que não. Tem coisa que é específica de cada área, mas a gente consegue abranger de uma forma maior tudo para o que a gente não conseguir resolver, a gente vai encaminhar para o especialista, né? É um acompanhamento conjunto, multidisciplinar, muitas vezes precisa de psicólogo, às vezes precisa de uma terapia ocupacional, então é uma abrangência mesmo, né? Muitos médicos hoje, você vai lá, eu tô com dor de cabeça, toma remédio. Mas por que tá com dor de cabeça? O que precisa é de uma investigação, né? Para saber o que tá ocasionando isso, o porquê que você tá desse jeito. Às vezes, aí entra também na parte hormonal, muitas pessoas, às vezes, com irritabilidade, alteração de humor, ansiedade, vai aonde? Às vezes procura o psiquiatra. E muitas vezes, às vezes, é uma alteração hormonal. Só um adendo, dá a sua prova social. Eu até conversei com a Aline Ela deu no antes. bastidor aqui. Gente, eu fiquei indignada. Ouçam. Eu mesma, aos 34 anos, não passou pela minha cabeça, nunca pensei, até porque a minha menarca, né, que foi a minha primeira menstruação, foi aos 14 anos, então até aí tudo bem. E eu comecei com muita irritabilidade, alteração de humor, fogachos noturnos, comecei com alteração intestinal, vários sintomas que eu não tinha prestado atenção. E aí, em uma conversa com o Gui, né, até em uma das aulas da nossa mentoria de reposição hormonal e tudo mais, nós conversamos, ele falou, Ana, peraí, mas você tá tendo isso? Você tá tendo aquilo? Mas você tá assim? Falei, tô assim. E isso já faz aí uns 2 meses que eu tinha começado a perceber que eu tava acordando muito suada, que eu tava tendo uma intolerância maior ao calor. E aí a gente conversando, falamos, você tem toda a clínica, vamos fazer a prova dos 9. E aí eu iniciei com a reposição hormonal, né, tópica inicialmente, muito brevemente ali eu vou fazer os implantes, porque eu acho que acaba ficando muito mais prático. E aí iniciei a reposição hormonal, mudou muita coisa. Não tô tendo mais fogachos, isso que eu tô com 1 mês, né? 1 mês mais ou menos de reposição. Não tô tendo mais os fogachos, melhorou a minha irritabilidade, as alterações de humor ao longo do dia também melhoraram. Então, assim, eu, que sou médica, não tinha parado para pensar nisso e precisei aí do Gui falar, opa, vamos, e foi entrar e melhorou tudo. Mas ainda bem que você caiu na mão de um bom médico, né? Exatamente. Porque, na verdade, às vezes ela passaria com outros médicos, não, mas você é muito nova, né? Aí faz os exames tudo normais, né? Que não é um critério aí da gente tratar realmente, e sim os sintomas realmente, né? Pô, ela tinha todos os sintomas, estava prejudicando a vida dela, né? Realmente o Gui detectou, iniciou, mudou a vida dela. Entendeu? Exatamente. E talvez todos os exames laboratoriais estariam normais nesse momento agora, porque no começo, e realmente é muito cedo, né? Muito. E talvez o profissional não vai pensar nisso, mas 34, né? 34 anos? Não, isso aí vai ver... Vai no psiquiatra. Exatamente. Eu doutrino todos os mentorados meus a escutarem o paciente de vocês. Entendeu? Eu acho que é o game changer de você ter uma boa conduta. Porque é isso que eles falaram. Qualquer outro médico que não está tão atualizado, que não tem essa premissa de ouvir muito bem seu paciente, ele encaminharia para um especialista. Não, estou muito irritado, estou com alteração de humor. Vai para o psiquiatra. O psiquiatra ele ia fazer o quê? O psiquiatra, que ele não tem a visão integral também, ele ia dar uma sertralina para ela, ele ia dar uma fluoxetina, instalou achando o quê? Que ela poderia ter ali uma desconfiguração de neurohormônio. Dopamina, noradrenalina, serotonina, entendeu? Mas não é isso, ela não tem uma disfunção orgânica. Né? O que a gente identificou que era o quê? Funcional. Eu falo sempre assim, que você tem que identificar como que está o aquário da pessoa. Né? Será que é funcional ou orgânico? Sim. Minto, o dela é orgânico, porque ela já está numa transição menopausal. Né? Porque ela tem essa rotina. A Ana vai, ela treina, ela se alimenta bem. Então, assim, não era nada ali funcional, era algo orgânico mesmo. E aí, quando a gente pesquisa mais sobre, é uma transição menopausal precoce. O Gui, em relação, assim, eu também sou super ativa, me assustei porque minhas amigas, a maioria entraram com 46 e eu com 42, eu assustei, né?
E foi na hora que eu fui procurar o Gabriel. E o que leva assim a mulher tão cedo, né? 34 anos, já com todas essas alterações, né? É um estilo de vida? Hoje, os estudos mostram, né, que as mulheres, é uma tendência das mulheres estarem entrando em transição menopausal de forma mais precoce. Tá? Por isso que a Ana, na hora que ela começou a me falar, não me assustou tanto. Inclusive, eu dei exemplos de algumas pacientes minhas, 33, 35, 36, Nossa. Também, entendeu? E o que eu acredito que seja? Se você parar para pensar, o estilo de vida hoje mudou muito. Hoje a gente tem muita informação. Mas qual que é o mal do século? Ansiedade e estresse. Hoje é nítido que o estresse é uma patologia também. Por quê? O estresse é o quê? Inflamação. Se você não faz nem... se você não tem nenhuma terapia para diminuir essa questão de estresse, você fica num estado crônico inflamatório, né? E sempre quando a gente fala de inflamação, você precisa traduzir isso como perda de função celular, entendeu? Então pensa comigo, hoje o mundo está cada vez mais ansioso, cada vez mais estressado, cada vez mais inflamado e cada vez mais com perda de função celular, coisas que a gente não tinha antigamente. Por quê? Hoje você abre a rede social, é o quê? Meio comparativo, meio estressante, meio de fofoca. Então isso tudo corrobora com que você permaneça nesse estado. E pensa comigo, se você permanece nesse estado a longo tempo, você acaba perdendo funções celulares do seu organismo. Uma delas pode corroborar com a questão da baixa hormonal, né? Você acaba perdendo a funcionalidade ali do seu eixo, das vias enzimáticas que corroboram com a produção hormonal, com a reprodução. E isso, acredita-se que está fazendo com que as mulheres entrem em transição menopausal de forma mais precoce. Mesma coisa os homens. Antigamente havia estudos falando que era a partir de 45 a 50 anos que começava a diminuir a testosterona. Hoje nós já vemos que é a partir dos 35, do 30. Nossa. Né? Então, assim, justamente por conta disso, eu acredito que é uma chuva de informação que a gente tem diariamente e que a gente não está sabendo lidar com isso. Né? Hoje, se você for ver o que é luxo, é você ficar mais tranquilo, ir para a academia 10 horas. Realmente, isso virou luxo hoje. Porque o mundo está acelerado, está a 200 por hora toda hora, entendeu? Então eu acredito que é essa questão do estilo de vida e do cotidiano e dessa rapidez, essa velocidade de informação que corrobora com essas patologias que estão acontecendo de forma mais precoce. Porque se você parar para pensar, a transição menopausal, a menopausa, é uma patologia. Você sai do seu estado fisiológico, né? É uma vida com hormônio e uma vida sem hormônio. E altera muito. Pô, a Ana, 34 anos, é mãe, é empresária, é médica, cuida da fazenda também. Cara, como que essa mulher ela vai conseguir ser performática com falta de hormônio? Né? Ela não vai conseguir ser executiva, ela não vai conseguir ter uma cognição boa, porque ela dorme mal, ela soa à noite, ela acorda, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade para induzir o sono dela. Então perceba que isso não é fisiológico. Se isso não é fisiológico, acaba corroborando com o dia a dia dela. E acaba virando o quê? Um ciclo vicioso. Se retroalimenta toda hora. E com essa retroalimentação, a mulher acaba indo para a vala. Só que aí ela passa a se auto-questionar. Pô, o que está acontecendo? E a mulher, mais do que o homem, ela é resiliente. Ela vai passando, não, eu aguento, vai indo, até o ponto que começa a perder o marido, começa a perder emprego, começa a baixar muito o nível de performance dela. Isso tudo faz com que a mulher entre... O desânimo com certeza. É muito nítido. É aquela vontade de não fazer nada. Você quer a largada. E tem... ficou muito natural a fala da mulher, tipo, entrei nos 40. Isso é normal. Não é normal, né? É igual que falou, se era fisiológico, passou a não ser fisiológico, não é mais normal. Se você não tinha isso antes e agora você está tendo, não é normal, porque o normal era você do jeito que você estava antes. Vamos dizer assim, né? E são ajustes tão... em pouquíssimo tempo, pouca coisa, mudou totalmente a minha disposição, qualidade do sono, nossa, outra... a qualidade de vida mesmo. E né? você precisa estar bem, né? Sim. Como que você vai apresentar um imóvel?
Como que você vai ter a autoconfiança, porque você está bem consigo mesmo, de posicionamento, de oratória, de comunicação. Exato. Então eu falo que o nosso tratamento, que aqui a gente tem as mesmas metodologias, né, de visão, prerroga como uma alta performance. Porque alta performance não é só questão esportiva, mas é questão do dia a dia. Né? Como que ela vai performar, cuidar de ela tem 4 nichos ali para ser performática. Uhum. Sem hormônio, sem dormir bem, irritada, com calor. Não tem como. É. Eu já recebi mulher no meu consultório que estava suando na cadeira. Então pensa a vergonha. Pensa uma mulher executiva, com líder de outras pessoas, fazer uma reunião dessa e começar a minar na frente de todo mundo. A vergonha que ela vai passar. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito mais profundo e muito mais além do que a gente pensa que é. Entendeu? Então, por isso, mais uma vez, ouvir muito bem o seu paciente. Não desconfiar do que ele está falando. Sim. E quando, né, nós estamos aqui em outubro, né, toda essa questão de consciência do câncer de mama, né, e toda vez que nós falamos de reposição hormonal, muita gente que tem histórico de câncer de mama, eu tenho histórico, já tirei nódulo da mama, aquele medo mesmo, né, do que pode acontecer com a reposição. Então, eu tenho uma amiga muito próxima, ela tem 48 anos e ela não faz a reposição com medo mesmo, sabe? Então, eu gostaria que vocês mostrassem as formas, né? E muita gente só pensa, quando a gente fala em reposição, só pensa no implante, né? E de que forma essa mulher que tem todo um caso de câncer de mama na família, né, que tem essa preocupação, de que forma ela pode também fazer a reposição dela. Então, vamos lá. Ó. Câncer de mama, eu sempre falo que foi Eu gosto de fazer um contexto histórico quando eu explico para as pacientes e quando eu explico para os médicos também. Por que a gente vive esse alarme até hoje? E, por um lado, né, a gente vive uma polarização. Por um lado, a demonização, por outro lado, é o quê? A banalização. Né? Igual você falou dos implantes hormonais. Por que o implante ele tá muito demonizado e banalizado? Porque, por alguns profissionais, eles utilizam como uma via de mercantilismo. E não é dessa forma que tem que fazer. É uma via muito boa para quem merece, para o contexto do paciente, para o perfil do paciente. Né? E, do outro lado, os que condenam, Tem os que condenam que tem a informação exata e tem os que condenam que tem a informação equivocada, por falta de atualização. Né? Esse alarme que gerou na população e gerou em alguns profissionais médicos veio de um estudo de 2002, o WHI, que ele começou em 1990, tinha tudo para ser um estudo bom, estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado. Ali falando em parte mais técnica, esse é um estudo que tem uma robusta evidência científica, né? É o topo da pirâmide que a gente fala, que a gente baseia-se nele para ter as diretrizes, entendeu? Para tomar as condutas. Então tinha tudo para ser um estudo bom, porém ele teve 3 grandes erros, que foi, voltando, ele queria identificar o desfecho primário das mulheres, que era o risco de câncer de mama e risco cardiovascular, tá? E aí eles introduziram, então, a reposição hormonal com estrogênio equinoconjugado para uma população e medroxiprogesterona, tá? Porque a reposição hormonal você precisa ter os 2 hormônios, né? A mulher tem estradiol e progesterona. E aí já foi um grande erro. Por quê? O primeiro hormônio, estrogênio equinoconjugado, ele não é um hormônio isomolecular. Ele não é o hormônio que você produz. Ele veio do xixi da água preta. Então, assim, para você ver que já foi um grande erro, né? Outro grande erro foi a média da população das mulheres. Tá? A média da população foi 65+. E nós sabemos que hoje existe uma janela de oportunidade com segurança para que você consiga introduzir a TRH nas mulheres. E outro grande erro foi a via de utilização. Hoje nós sabemos que existem vias mais seguras e vias que podem ser mais maléficas. Né? Adiantando para você, a via transdérmica hoje é mais segura, por conta de não ter a primeira passagem hepática. Né? Quando a gente faz a introdução via oral, a gente tem a passagem hepática e a gente pode aumentar risco cardiovascular e dano hepático também. Tá? E aí o que aconteceu? Ao longo disso, eles tiveram alguns resultados clínicos correlacionando com câncer de mama. Né? Mas quando você para ver,
foi por conta desse grande erro. As mulheres tinham idade mais avançada, a via de utilização das mulheres, e um erro que está totalmente relacionado é o quê? O tipo de hormônio. Eles não utilizaram o hormônio isomolecular e também não utilizaram eles não utilizaram o hormônio isomolecular, que é o estrogênio equino conjugado, que foi o hormônio que eles utilizaram, e eles utilizaram medroxiprogesterona, que é uma progestina sintética. E depois nas reanálises, reanálise é o quê? Eles pegaram esses vários estudos, que juntou em um só estudo, e começaram a reanalisar isso. E daí veio, eles conseguiram ler esses grandes erros. Por que não fazer agora, então, com estradiol isomolecular? E aí eles começaram a perceber que com estradiol isomolecular não aumentava esse risco, igual eles transpareceram para a população mundial. E como eles dataram também, como eles propagaram essa informação, foi num dado equivocado. Eles colocaram uma porcentagem muito maior do que realmente foi. Eles colocaram 6% das mulheres que obtiveram o risco de câncer de mama. E na verdade, quando você vai analisar minuciosamente o número de mulheres que tiveram câncer de mama, foram 6 a cada 1.000 mulheres. Nossa. Mesmo com um tipo de hormônio que não era isomolecular. Entendeu? Só que aí o que acontece? Hoje muitos profissionais preferem o quê? Ouvir e replicar, né? E não pesquisar de forma, eu falo, minuciosa e mais profunda como que foi esses estudos, né? E hoje fazendo com que essas mulheres não tenham qualidade de vida. Então foi desse alarme, desse estudo, que tiveram 3 grandes erros, que propagou essa informação. E aí pensa comigo, as mulheres ficaram até 2020 meio que desassistidas. Por isso que hoje a gente tem um campo muito grande para assistirmos essas mulheres e voltarmos a dar qualidade de vida para elas. Hoje eu também, como a Ana é geriatra, mas eu também recebo muito no meu consultório pacientes 60 a mais. Só que o que acontece? Elas ficaram sabendo agora. E lembra que eu falei que existe uma janela de oportunidade para realizar a reposição hormonal? Quando passa de 60 anos mais ou 10 anos pós-menopausa, lembrando vocês, menopausa é uma data de aniversário, 12 meses consecutivos sem menstruar. Eu já não tenho mais essa janela de segurança. E tem mulheres que mesmo assim ainda continuam sofrendo do quê? Sintomas vasomotores, que é o calorão, que é o fogacho, que é a insônia, que é a alteração de humor. Só que elas ficaram desassistidas. E agora a gente sabe que não existe mais essa janela de segurança. Então como que eu vou introduzir? Né? Até um caso interessante foi a mãe da Ana. Ela trouxe para a gente discutir e ela tem 60 e poucos, né, Ana? 63. 63. O que hoje as evidências mostram? Que não é totalmente proibido, só que a gente tem que avaliar o risco cardiovascular. Aí a gente já entra em outro quesito. Lembra que eu falei dessa janela de segurança? O estradiol, que é o hormônio essencial para a saúde de vocês, saúde cardiovascular, saúde óssea, saúde de massa muscular, saúde do sistema nervoso central, ele faz o quê? Ele faz a vasodilatação através da produção do óxido nítrico no seu vaso, ou seja, ele mantém a complacência do vaso das mulheres e também faz o bloqueio de canais de cálcio, propiciando essa vasodilatação também. Mas pensa comigo, uma mulher que não foi orientada quanto à questão de estilo de vida, quanto a não fumar, quanto a fazer atividade física, ela pode ter calcificação arterial. E essas placas de calcificação, uma vez que elas são formadas, e às vezes ela pode estar com essas placas já formadas mais de 50% na íntima, pensa comigo, elas ficaram 10 anos sem hormônio. O vaso ele já não tem a mesma complacência. E se ele está com essas camadas de calcificação, se eu coloco estradiol agora nessa mulher que já ficou 10 anos sem, eu posso propagar essa lesão. Eu posso surgir uma lesão e propagar essa lesão que cria na parede do vaso. E se eu propago essa lesão, eu tenho risco de o quê? De formar êmbolo e de formar um trombo. E aí sim eu tenho o quê? Posso ter um AVC hemorrágico, AVC isquêmico, infarto. Entendeu? Então, por isso que existem essas nuances que a gente precisa estar devidamente capacitado para orientar essa mulher. Porque o que eu vejo muito hoje também? Aprendi sobre reposição hormonal. Aí chega uma mulher 65 mais, tô com calor, tô com fogacho, não, vamos entrar com a reposição hormonal. Mas espera, calma. Avalie o risco cardiovascular primeiro. Então não é que você não pode depois da janela de oportunidade. Não é isso. Só que depois da janela tem que ter um
um olhar um pouco mais minucioso aí para ver se você se é viável ou não para você, entendeu? Porque pode acontecer isso daí. Justamente por conta disso, né? Mais o risco cardiovascular. Voltando para o câncer de mama, desculpa, me perdi. A questão do câncer de mama, o que acontece? Não, mas aqui é sempre uma aula. Né? Quase não pode falar. O Gui é... Não, que isso. Vocês podem erguer a mão, tá? Não, é que eu falo. Não, pô, pode falar. Não, mas eu gosto... Não, de verdade mesmo. Também. Eu gosto de ouvir o Gui. Não, só porque quando eu tô com o Gui eu deixo de falar, porque toda vez eu reciclo e aprendo mais, pô. Isso aí é ótimo. Vai, Gui. Assim, ó, do câncer de mama, o que a gente precisa saber, né? Igual eu falei para você. Há o risco um pouco mais aumentado se eu não dou hormônio isomolecular. Lembrando que a reposição hormonal a gente precisa fazer com os 2 hormônios. Há algumas vertentes que falam, a mulher que é esterectomizada, ou seja, que tirou o útero, não precisa da progesterona, porque eu não preciso proteger o endométrio dela. Né? Mas hoje a gente sabe também, por meio de evidências científicas, que a progesterona não serve só para proteger o útero. Ela tem muitas outras funções. Ela também cuida da vasodilatação, ela se converte em pregnenolona e depois alopregnenolona para dar o efeito sedativo e hipnótico na mulher, para ela conseguir dormir melhor, para ela conseguir ter esse estado mais de sereno. Então, assim, ela tem diversas outras funções, né? Só que é igual eu falei para você, quando a gente entra com estradiol, que não é o estradiol isomolecular, ou quando a gente não entra com a progesterona, que é a progesterona isomolecular, e entra com progestinas, que pode ser gestodeno, norethisterona, que pode ser gestrinona, drospirenona, várias progestinas. Eu aumento um pouco o risco de câncer de mama para a mulher, tá? Não só de câncer de mama, mas câncer em geral. Sim. Só que esse aumento não é tão significante também. A depender do contexto da mulher, se ela tem algum outro distúrbio ginecológico, doenças estrogênio dependentes, pode ser favorável para o quadro dela, tá? Mas vamos supor, eu não quero ter nenhum risco, eu quero minimizar o risco total de câncer de mama, câncer de endométrio na mulher. O que previamente você vai precisar entrar? O estradiol isomolecular e a progesterona, que eram os hormônios que você estavam produzindo e agora você está passando por um liga-desliga do ovário, uma transição menopausal, ou já teve o falecimento total do ovário, você vai entrar com estradiol e progesterona. Quanto à questão do risco de câncer de mama, com o estradiol isolado, a gente não tem aumento, tá, de risco de câncer de mama. Hoje a gente tem estudos, tá, robustos que mostram até redução de 6 casos a cada 1.000 em mulheres, com estrogênio isolado. Tá? Então, para quem você pode entrar com estrogênio isolado? Para uma mulher que é esterectomizada. Aí você entra só com estradiol. Vai voltar. Não vai ter mais fogacho, não vai ter calorão, não vai ter alteração de humor, libido vai voltar. Muitas pessoas acham que libido é só questão de testosterona, e não é. É estradiol. Na mulher é estradiol, primeiro otimiza estradiol e depois testosterona. Tá? Então, o aumento do risco de câncer de mama se dá quando a gente faz com hormônios que não são isomoleculares. Mas, torno a falar, ainda esse risco não é tão significante. Tá? Vamos supor agora, histórico de câncer de mama na família. Quando a mulher ela tem um histórico de câncer de mama da família com menos de 50 anos, ela já tem alto risco. Tá? 14%, 14 a cada 1.000 mulheres. Mas você entrar com a reposição nessa mulher, você não aumenta esse alto risco que ela já tem. Já tem, né? Ela já tem. Risco. Então não deixa de ser mais que 14%. Ela já tem um risco de 14%. Sim. Entendeu? E isso é o que não é falado pela grande massa também. A mulher, quando ela tem um histórico de câncer de mama na família, ela procura um médico, o cara já faz uma paniquite na cabeça dela e ela continua sofrendo mais 10, 15 anos. Entendeu? E ele não, e assim, o profissional ele não vê que ele pode prejudicar demais a vida dela. É uma perda de marido, é uma perda de emprego, entendeu? Disfuncionalidade total. Então, é isso que eu falo. Hoje a gente precisa cada vez mais estudar mais por conta disso. E hoje a gente consegue estudar. Porque hoje todo mundo tem acesso ao PubMed, ao acervo científico, da onde vêm as diretrizes, entendeu? Sim. E por isso que quando me perguntam se eu sou especialista em masto, em ginecologia, eu falo, não, eu sou especialista em ser médico e ouvir minha paciente. Porque hoje o estudo está para todo mundo. Agora cabe você sentar a bunda na cadeira e estudar. Sim. Entendeu? E a importância
de realmente você, mulher, procurar, né? Ó, nós temos aqui 3 profissionais e que para trazer essa clareza, trazer essa informação que vai melhorar tanto a qualidade de vida, né, da pessoa e muitas vezes a mulher ela fica muito limitada acreditando e aceitando, né, esse cenário, né? É que, na verdade, quando saíram esses estudos, foi para a mídia, tipo, pá, não pode e tal, não. Então, houve um preconceito muito grande de geral. E um medo muito grande também, né? Quem acho que já viveu com alguém que tenha tido câncer ou que a própria pessoa já passou por isso, a gente sabe o quão desgastante é, né? Não só fisicamente, como emocionalmente. Então, se sai na mídia que existe um risco aumentado, você já não quer. Se um médico falar para você, ai, precisa e tal. Não quero. Vai aumentar meu risco de câncer, eu não quero. E tem pacientes que nem querem ouvir. Não quero e acabou. E às vezes o meu ginecologista também é contra ou falou que não. Então, acredita nisso fielmente, né? Por quê? Por conta de um preconceito e de talvez uma mídia que foi de uma forma muito errônea, né? Que não foi muito clara. Então ficou com esses... É mais para criar esse alarme, né? É midiático. Exatamente, midiático. E aí acaba prejudicando toda a população feminina, né? E até alguns profissionais. Mas assim, aí eu acredito que não cabe ao profissional acreditar em tudo que ele ouve, né? Acreditar da onde vem isso. Ele precisa procurar. Exato, eu sempre faço esse questionamento. Pô, eu vi um negócio, mas eu vou mais a fundo. Da onde vem essa informação? Né? Para a gente ter a real veracidade, se a gente consegue replicar e repassar essa informação ou não. E pensando assim em relação à qualidade de vida mesmo, né? Muitas vezes são alguns hábitos que a mulher nessa correria, nesse estresse, multitarefas, né? Essa loucura, e ela vai aceitando esse estresse e acaba esquecendo da qualidade de vida, essa necessidade do desligar, que a gente não consegue desligar, né? Quando eu tive uma crise de ansiedade, me falaram, você tem que desligar. Eu falei, mas como desliga? Como você desliga a empresa, né? Como você desliga o filho, o marido, né? Como que desliga, né? Então, pensando assim na qualidade de vida, né? O Gui, ele é bem... no Instagram fala muito dos exercícios, né? Desse movimento. E hoje eu vejo muita mulher 50 a mais fazendo uma transformação da vida delas com esse cenário. Né? Então, tudo bem, minha menopausa chegou. Ao invés dela aceitar essa situação, a mulher de repente vira um monstro e ela se transforma de um jeito, transforma o corpo dela, a vida dela, que hoje em dia você olha as redes sociais, né? E é impactado por muita mulher parece uma menina de 20 anos, né? Com o corpo todo, a pessoa se cuida, né? E passa a usar desse momento, né? Como uma virada de chave mesmo para, não, peraí. Um despertar para a minha qualidade de vida e começa a se dedicar aos exercícios e se cuidar, né? Então, como é importante a gente ter esse olhar e se abrir, né? Para as informações, e se abrir para o novo, né? E pensar nela mesmo, né? Que esse momento não precisa ser um momento de tristeza, né? Tô ficando velha, né? E vou me abandonar. Mas não, pode sim ser uma virada de chave mesmo para a transformação da mulher, né? Até porque não é só a reposição hormonal em si. Eu acho que o básico também tem que ser muito bem feito, né? A questão do estilo de vida, né? Atividade física, alimentação, né? Descanso, dormir bem. Então, assim, E a maioria das mulheres que já fazem isso antes de entrar no climatério / menopausa, muito provavelmente a maioria vai sentir menos os efeitos quando chegar nessa fase. E fica mais fácil também, né? Porque uma coisa é você ter que ajustar uma situação, outra coisa é você ter que ajustar tudo. Exatamente. Exato. Falar, não, agora você vai ter que fazer exercício, agora você vai ter que... Então, quando eu passei pelo Gabriel, né, e aí conversando sobre alimentação, eu falei, não, alimentação ok, não, atividade física ok. Ela fazia muito mesmo, viu? A Aline fazia tudo belezinha. É um ajuste, né? Então, às vezes, esse momento, né, de toda dos sintomas, né, que vem a menopausa e essa preocupação, pode ser realmente uma virada de chave para a mulher se cuidar, né?
e ser amparada e realmente ter profissionais que consigam ouvir e entender, porque infelizmente não são todos mesmo que entendem, né? Esse olhar mesmo para a qualidade de vida da mulher. E no meio de tanta informação, igual o Gui falou, ainda muitos profissionais desinformados, né? Sim. Infelizmente. Muitos assim preferem criticar a questão hormonal e não doutrinar o seu paciente a fazer uma atividade física, até uma rotina, um estilo de vida adequado, né? Então, hoje a gente vê aí vários estudos, os meninos sabem aí do estudo do Reino Unido, que 24 pessoas obesas correspondem a ter câncer, tiveram cânceres a cada 1.000 mulheres. E não falam da TRH, que foi só 4, né? Então, onde eu estou querendo chegar? Obesidade tem um poder de impacto muito maior na questão de causalidade de câncer de mama. Tá? Se eu não me engano, chama 1 million esse estudo. E já a TRH foram 4 casos correlacionados só a cada 1.000 mulheres, né? A TRH, terapia de reposição hormonal. Então, assim, cada vez mais a gente precisa ser pragmático nessa situação das pessoas adequarem o estilo de vida saudável, porque você já consegue prevenir muitas das patologias, muitas das doenças aí que podem ser consequência do mau estilo de vida, né? Porque, volta o que a gente estava falando, hoje a inflamação é perda de função celular. E o que nós sabemos? Que se você deixa de fazer atividade física, aí você acaba comendo mais merda também, você acaba não tendo muitas regras, você acaba dormindo tarde, acaba o quê? Gerando uma perda de função celular sistêmica e corroborando para muito desenvolvimento de muitas outras doenças, entendeu? Então, eu acho que isso todo médico teria que doutrinar seus pacientes, saber instruir, saber convencê-los que isso é uma forma de controle que está cabível no contexto deles, né? Não tem como você tirar 1 horinha do seu dia, não tem como. Assim, eu sei que tem muitas pessoas hiperprodutivas que têm muitas responsabilidades, mas eu acho que isso tem que ser um dos deveres ali, número 1 do seu dia a dia, entendeu? Porque com isso você vai conseguir ser performático ao longo do seu dia. Eu falo que, assim, o primeiro remédio do dia tem que ser a atividade física, um dos primeiros ali, porque seu dia é outro. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo exatamente isso. A atividade física você tem que colocar como se fosse um remédio. Você não toma, por exemplo, um remédio de pressão todos os dias? Então, a atividade física, ela precisa ser colocada como um remédio. Porque a gente sabe que a atividade física, a perda de peso, né, não é para forma estética, não é que o estético que a gente está vendo, isso é uma consequência dos seus hábitos, óbvio. Vem de brinde, né? Vem de brinde, exatamente, é um bônus. Eu sempre brinco falando que é um bônus. Por quê? Porque a obesidade, ela traz inúmeras doenças que a gente sabe, né? Aumenta o risco cardiovascular, aumenta as chances, né? O colesterol aumentado, diabetes, pressão alta e tudo mais. Então, você emagrecer, melhorar a sua composição corporal, melhorar o seu corpo mesmo, fazendo uma atividade física, isso vai trazer inúmeros benefícios. Que daí entra naquilo que a gente falou do começo, da prevenção, né? Pra gente prevenir lá todas essas doenças, que elas vêm como uma doença primária e que, se não controladas, elas vão se tornar aí um AVC, um infarto, um TEP, uma trombose, que daí vai trazer muitos mais malefícios, dependência em muitos casos, né? Às vezes o paciente fica acamado. Então, a base é ali. O que a gente precisa fazer para tentar prevenir lá na frente? Então, basicamente atividade física e alimentação, né? E saber assim que a própria Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é somente a ausência de doença, mas é o bem-estar físico, emocional, social, e isso impacta e vai de frente com a questão de orientar os pacientes, né, de como ter esse bem-estar físico, emocional e social. Então, e muitos profissionais ainda deixam passar essa orientação. Esse mínimo, né? O básico. Acaba esquecendo, a pessoa está ali voltada para fazer várias e acaba esquecendo da atividade. A base do pilar. Esquecem. E em relação aos hábitos alimentares, Gui, eu falei agora há pouco que, assim, por mais que eu fazia algumas coisas que tinha ali na minha alimentação,
me inflamava todinha e eu passava muito mal, né? Então, assim, pensando nessa mulher mesmo, quais são o que mais prejudica, assim, em relação à alimentação, fora as coisas industrializadas que, né? Tem algum alimento que é um alimento terrível para a saúde da mulher? Esse é para todo mundo, né? Eu falo assim que não existe... A gente precisa saber muito bem o contexto dessa mulher, né? Então, assim, de forma geral, não existe um alimento vilão, né? Mas aí quando a gente já faz uma outra pergunta, para quem? Aí eu preciso saber minuciosamente a paciente que está na minha frente, né? Será que ela tem uma intolerância à lactose, a glúten? Então, assim, é você saber pesquisar aonde você está tratando. Né? Mas, de uma forma geral, para orientar as pacientes ali a não inflamarem, a gente sabe que não é o açúcar que inflama, mas o excesso dele que vai causar inflamação. E como ele tem aquela questão viciante, né, entre aspas, a mulher não sabe, às vezes, comer pouco. Né? E quando você pega essa mulher na transição menopausal, a falta do estradiol, mais uma vez, ela desconfigura o sistema nervoso central da mulher. E com essa desconfiguração, elas ficam muito mais suscetíveis a comidas hiperpalatáveis. Então, tá vendo para onde a gente vai? Às vezes não é a mulher não querer, mas ela tem uma patologia, que é a transição menopausal, a menopausa, e ela acaba pecando pelo excesso, pelas comidas hiperpalatáveis, né? Eu nunca fui a louca do doce. E, assim, em um mês eu comecei a comer doce enlouquecidamente, uma vontade. Eu falava, gente do céu, como assim? Não é comum. Aí pronto. Acabou, resolveu. Não é eu... O que está acontecendo comigo? Então, assim, é bem isso mesmo. Fica propenso para o que é gostoso, né? A gente quer o que é hiperpalatável, de fato. Que é um alface, um chocolate. Não precisa dizer assim, o que é mais gostoso. Não sei se ela me permite, Aline, mas assim, quando ela chegou também, os sintomas dela pareciam transtorno de ansiedade generalizada mesmo, né? É verdade. Chegou até aí, às vezes, né, teve um transtorno realmente e tal. E a hora que a gente começou a conversar, eu falei, Aline, eu acho que você está aí nessa transição aí. Quando me deu a crise, eu fui parar no hospital e chegou no hospital, né, a plantonista pegou e falou, não, psiquiatra. Aí eu peguei e falei, imagina que eu vou no psiquiatra. Falei, não vou. Aí eu fui, pesquisei, eu peguei e falei, não, eu vou procurar um outro profissional, porque aí já começou, né, os calores e tal, eu peguei e falei, não. Então, assim, e graças a Deus, porque todos aqueles sintomas, eu cheguei em situações de reunião, pedi desculpa para o cliente, está frio, desculpa, vou ter que ligar o ar. E ligar o ar da sala de reuniões, porque ele... E ter que me explicar, né? Sim. Olha, desculpa, eu não estou bem. Todo mundo de blusa, eu sem blusa. E estava muito frio aqui em Prudente. Então, assim, são detalhes, né, que às vezes a gente brinca, né, fala, quem nunca passou não tem noção do absurdo que é essa sensação, né, do calor, né. Então, às vezes a gente fala dessa... o quão é importante você realmente ter um médico ali do seu lado, uma pessoa, né, te ouvindo, e tentando entender, encontrar ali a solução, né, achar o problema. Às vezes a mulher ela fica muito sozinha passando por isso sozinha, né, e não tem essa necessidade, né. Então, às vezes, com tudo isso, passa por algumas situações, está lá com o seu médico, a minha antiga ginecologista mesmo, eu estava 25 anos com ela. 25 anos, né? E ela, eu brinco, eu falo, tudo ela é careta dela. Isso aí não é legal. Toma Yakult. Ela não pode tomar Yakult. Não, vai correr. Não, tome Yakult. Era o que ela falava, né? Então, quando você encontra realmente um profissional que você consegue se identificar e ele te ouvir e entender realmente aquilo que você está passando, né? E ser assertivo, né? Encontrar uma maneira de realmente você, mulher, ter qualidade de vida, né? Então, eu gostaria de pedir um conselho, assim, cada um na sua área,
né, levando em consideração quis fazer o bate-papo assim, totalmente saindo só daquele batidão do câncer de mama, né, porque eu acho que todo mundo faz isso. Também não quis mudar a logo, deixar só a logo rosa, né, peguei e falei, olha, vamos fazer um bate-papo. A princípio conversei com o Gabriel, né, falei, vamos fazer um bate-papo, vamos falar, porque eu fiquei tão feliz com tanta informação que o Gabriel me passou que eu falei, gente, eu preciso dividir isso, né? Então, porque ao mesmo tempo, muita coisa eu não sabia, eu tinha o medo, porque minha avó teve câncer de mama, eu tirei nódulo da mama muito cedo, vou a cada 6 meses mastologista, então eu tinha aquele receio, e com a consulta com o Gabriel me trouxe tanta informação, eu falei, gente, a gente precisa dividir isso, né? Então foi por isso que a ideia do bate-papo é justamente para isso, né? Então, gostaria que cada um na sua área desse um conselho para as mulheres que estão nos ouvindo. Eu primeiro? Vai você. Primeiras damas. Bom, o meu cada um conhece o seu corpo, cada um sabe das suas limitações e tudo mais, mas é sempre importante muito a prevenção, os hábitos, o estilo de vida, a prática de atividade física, né? A gente sabe a liberação hormonal que tem, o bem-estar que tem, ajuda infinitamente no sono, né? Um paciente que ele se exercita periodicamente. Então, no meu caso, a minha dica é sempre a prevenção, procurar auxílio, procurar alguém que te escute, que não fique preocupado com o relógio, com o horário e tudo mais, né? Eu acho que para a gente ouvir o paciente, a gente precisa de tempo. E às vezes não é em 15 minutos que a gente consegue ouvir, né? Tem todo um histórico que precisa ser feito. A visita de médico, exatamente. Então, a prevenção, os hábitos, atividade física, eu acho que isso é o principal para a gente ter uma longevidade aí, né? A gente se conhecer, a gente saber que algo não está legal, que algo precisa de cuidado e de tratamento. Eu acho que, assim, além de um bom médico, né, ter realmente essa bagagem científica, eu acho que a gente precisa ser especialista em pessoas, realmente, né? Saber ouvir aquele paciente, não ter a pressa, né? E enxergar como o paciente como único, individual, né? Cada um tem aí os seus desafios, né, a serem cumpridos, mas assim, realmente bater em cima dessa promoção à saúde e prevenir doenças, né? E realmente toda essa mudança de estilo de vida, eu acho que é o que realmente traz para esse paciente essa longevidade que a gente quer, que na verdade não é viver mais, mas enquanto a gente viver, a gente viver com qualidade. Exatamente. Né? Eu acho que é isso o que tanto eu quanto a Ana e o Gui, que a gente preza, né? E realmente acho que a gente precisa se cuidar, né? E tudo começa do básico também, né? Realmente tudo isso que a gente vem falando. Atividade física, né? Descanso, dieta. E realmente no meio do caminho a gente vai organizando as coisas que realmente precisa. E sempre com acompanhamento médico. Sempre com acompanhamento médico, né? Hoje a gente vê que está aí uma febre em busca de saúde, né? Principalmente do emagrecimento, que também nós três atuamos aí. Só que muita gente fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira aí. E no futuro pode ser que venha surpresas que talvez a gente não espera, né? Sim. Então, se cuidar, mas se cuidar de forma correta. E a prevenção é sempre o caminho, né? E vamos promover mais saúde aí. Isso aí. Você, Gui, conselho para a mulherada. Conselho? Olhar para elas ali, né? Olha para elas, olha para elas. O meu conselho para vocês, mulheres, é vocês não aceitarem calorões, fogachos, dizer que você tá louca, dizer que você não te reconhece mais, realmente não tem nada normal. Principalmente seu ginecologista, ao pegar o seu exame laboratorial e dizer que tá tudo normal, sendo que você tem todos esses sinais e sintomas. Busque um profissional capacitado que vá melhorar a sua vida, igual o Gabriel falou. Quando você estiver vivendo, viver com qualidade de vida. É antifisiológico uma vida com hormônio e uma vida sem hormônio. E a prevenção do risco do câncer de mama deve sim ser orientada, conscientizada. Então você, a partir dos 40 anos, deve fazer ultrassom de mama, mamografia, justamente para prevenir. Porém, você não precisa ficar sofrendo e sem hormônio.
Bom, maravilha. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Pararam, né, a agenda para esse bate-papo. A ideia é justamente isso, né, trazer conhecimento, trazer clareza, né? Meu perfil não tem nada a ver com tudo isso, mas 70% dos meus seguidores são mulheres, né? Normalmente as mulheres que estão aí na busca dos imóveis. Então, e é algo que é muito comum a gente nos atendimentos, né, partilhar com as clientes virem dividir também aquilo que elas estão passando, né? Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e para você, mulher, ficou aqui o conselho, né, de todos eles, que a prevenção sempre é o melhor, né, e o autoconhecimento, né, toda vez que você olha para dentro de você, você consegue realmente parar e buscar aquilo que você está precisando, né? Então, muitas vezes a gente, com a correria do dia a dia, acaba esquecendo, né, daquilo que é mais importante, que é a sua saúde. Então, para você, mulher, aproveite essa oportunidade aqui. Nós vamos deixar... vamos deixar os arrobas, gente? Vamos deixar aqui, porque vai para o YouTube também. Vamos deixar nos comentários os arrobas de todos eles. Vocês vão encontrar ali nas redes sociais a maneira de fazer um agendamento com qualquer um deles aqui. Gente, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Obrigado. Obrigada.